Então abre esse espaço. Pode ser que venham ajudas muito interessantes de lugares que você nem estava esperando. O fim do PDG Essentials me inspirou pra vir conversar com vocês aqui sobre essa coisa de dar certo. A gente já falou um pouco sobre isso quando a gente falou sobre relacionamentos, que a gente precisava entender o que realmente é dar certo, o que não é dar certo na nossa visão, porque parece que dar certo é só quando a gente atinge um objetivo final, assim, de se for com um negócio, se aquilo estiver dando dinheiro, aquilo prosperar por muito tempo. Se for com um relacionamento, ele precisa durar a vida inteira pra ter dado certo. Então esse momento que eu vivi de finalizar esse ciclo me deixou pensando em muitas coisas que eu queria compartilhar com vocês. Quando eu anunciei o fim do PDG Essentials, foi muito engraçado porque muitas pessoas vieram falar comigo tentando achar tipo uma solução pro meu problema, como se acabar com a linha de cosméticos fosse um problema. Muita gente veio me falar sobre eu vender a marca, sobre eu colocar alguém pra trabalhar comigo, e é óbvio que eu pensei em todas essas possibilidades antes de tomar essa decisão, mas nenhuma dessas alternativas elas pareciam suficientes pra mim. Primeiro porque eu nunca considero as coisas meio que um fim, a gente nunca sabe, o PDG Essentials ele pode voltar, talvez num outro formato, talvez esse formato que eu construí, ele não funciona pra mim, ele não cabe na minha vida, talvez mais pra frente eu entenda uma nova formatação pra ele. E uma coisa que eu percebo é que as pessoas têm muita dificuldade de lidar com finais de ciclos e começar ciclos novos, né? Encerrar um ciclo e entender que esse ciclo, ele cumpriu com o papel dele na nossa vida naquele momento, que ele tinha uma função, ele acabou. O ciclo dele acabou e a gente precisa abrir espaço para outras coisas, para coisas novas virem depois do final desse ciclo. O que acabou acontecendo comigo é que o final do ciclo do PDG Essentials abriu muitas portas, muitas outras coisas começaram a acontecer e aparecer para mim, porque eu abri um espaço interno muito grande, eu abri um espaço interno que ele estava sendo ocupado por alguma coisa que naquele momento não fazia sentido pra mim continuar alimentando. Então, uma coisa que às vezes a gente tem muita dificuldade, que é abrir mão desses momentos que a gente tá vivendo, que por mais que não é um momento que a gente tá vivendo uma coisa que a gente gosta, mas pelo menos a gente conhece, né? Abrir espaço pra novos ciclos é abrir espaço pro desconhecido. E abrir espaço pro desconhecido é sempre um medo muito grande, é sempre uma insegurança muito grande, porque mesmo que tá ruim, a gente conhece, então a gente sabe lidar com aquele ruim. Então meio que tá tudo bem, né? A gente viver aquela coisa esquisita. E o abrir espaço pro novo é abrir espaço pro desconhecido. E o desconhecido sempre traz pra gente inseguranças, medos, dúvidas. Só que uma coisa que eu sempre tento lidar com esse momento do desconhecido é lidar com esse novo, que às vezes esse novo pode me trazer algumas coisas que eu não tenho conhecimento e que por não ter o conhecimento sobre essas coisas pode me trazer coisas muito interessantes. E eu queria dividir com vocês hoje algumas coisas que eu aprendi com esse fechamento desse ciclo do PDG Essentials e que talvez possa fazer sentido pra você em algum dos ciclos que você tá fechando. A primeira coisa que eu aprendi é que eu não preciso dar conta de tudo sozinha. Como vocês sabem, a criação do PDG Essentials, desde a idealização, da construção das fórmulas, de tudo foi feito 100% por mim. Eu tive algumas ajudas pontuais de pessoas muito especiais, mas pra fazer a máquina do PDG Essentials funcionar, eu tinha que fazer tudo sozinha. Quando a gente coloca muita carga em cima da gente, realmente às vezes as coisas não vão funcionar. E eu acho que eu tenho muito essa síndrome da super-heroína, sabe? De conseguir fazer tudo sozinha e isso ser um mérito, isso ser uma coisa que eu posso bater no peito e falar, eu fiz sozinha. Que às vezes a gente se orgulha muito disso, mas por trás disso tudo, por trás dessa síndrome da super-heroína, também vem muito cansaço, vem muitas consequências que enquanto a gente tá vivendo esse momento, né, a gente não consegue perceber. Então eu fiquei muito exausta por lidar com tudo sozinha e eu não tava conseguindo dar atenção pra outras coisas que eu gosto muito de fazer, que é produzir conteúdo pra vocês. Eu não tinha mais inspiração pra produzir conteúdo, porque a minha vida tava muito no automático das coisas do PDG Essentials. Então você não precisa dar conta de tudo sozinha. Você pode dividir essa carga dessa coisa específica aí que você tá vivendo com outras pessoas. Tá tudo bem dividir essa carga. E o que acontece muitas vezes é que tem muita gente disposta a ajudar a gente sem querer
nada em troca, assim, no sentido monetário, sem querer dinheiro em troca. Eu fiz uma parceria com a Evelyn da Boo Design pra desenvolver o rótulo da latinha e ficou super legal. E tudo que ela queria era participar desse projeto junto comigo. Então, às vezes, a gente só precisa abrir um pouquinho o espaço da nossa casa pra outras pessoas entrarem e conseguirem fazer parte disso. E isso não precisa ser só no âmbito profissional, isso pode ser, por exemplo, alguém que venha na sua casa e te ajude a lavar uma louça quando você tá muito cheio de coisa pra fazer. Alguém que ajude a cuidar do seu filho, se naquele dia você tá completamente atordoada. E o que acontece é que às vezes a ajuda não chega porque a gente não dá espaço pra ela chegar. Então abre esse espaço. Pode ser que venham ajudas muito interessantes de lugares que você nem tava esperando. A segunda coisa que eu aprendi é que eu sou capaz de fazer alguma coisa que eu me proponho a fazer. Por mais que eu não precise fazer tudo sozinha, eu entendi que eu consigo fazer tudo sozinha se eu precisar, né? É muito pesado, é uma carga muito pesada, mas ter feito tudo isso sozinha me trouxe uma autoconfiança muito gigante, porque eu entendi que eu sou capaz, que eu posso fazer, que eu dou conta de todos os processos, que eu dou conta de encontrar as pessoas certas pra me ajudar nas coisas que eu preciso, que eu consigo fazer. Então, eu consegui me empoderar de algo que eu duvidei no começo, que eu daria conta de produzir o processo todo assim, tão sozinha, mas isso também foi muito legal, de entender que eu consigo fazer, que eu sou capaz de fazer. Outra coisa que eu aprendi é que a medida de sucesso ela é diferente pra cada pessoa. Então, por exemplo, o PDG Essentials, ele tava me trazendo retorno financeiro já. Então, muita gente me achou um pouco doida de parar esse projeto quando ele tava dando dinheiro. A gente tem que entender qual que é a medida do sucesso pra gente. É óbvio que uma das métricas de sucesso pra mim é ter retorno financeiro, porque a gente não vive de ar e alface ainda, né? A gente precisa pagar boleto, a gente precisa pagar conta. Mas nem sempre o retorno financeiro que aquilo traz pra gente, ele não paga tudo que a gente precisa dar para que ele aconteça. E durante esse processo eu também recebi mensagem de muitas pessoas me contando que estavam fazendo projetos ou empregos que traziam um retorno financeiro muito positivo e a pessoa não tinha coragem de largar isso pra fazer outra coisa que fazia mais sentido pra ela, não porque ela tinha medo de largar esse projeto ou essa coisa que ela tava fazendo, mas porque as outras pessoas em volta dela achavam ela louca. Então, não era nem por uma questão individual, assim, pessoal, era uma questão externa. Óbvio, gente, não façam loucuras, tá? Não largue tudo e vão viver de vender coco na praia, não precisa ser assim também. Mas a gente pode fazer uma transição, né? A gente pode fazer a coisa gradativa e aos poucos. Então entenda qual que é a sua métrica de sucesso para qualquer coisa que você vai fazer, seja pessoal ou profissional, porque a partir do momento que você define qual é a métrica de sucesso para você, você consegue entender pra onde você quer caminhar com isso que você tá fazendo. E por fim, a última coisa que eu aprendi é que tá tudo bem a gente desistir de alguma coisa no meio do caminho. Desistir de alguma coisa não é sinônimo de fracasso. Desistir de alguma coisa, muitas vezes, é sinal de muita coragem pra você seguir pra algo que você realmente acredita. E desistir não precisa ser só de um projeto. Desistir pode ser de um relacionamento. Desistir pode ser de um país que você mora. Pode ser de um emprego que você tem. Pode ser de qualquer coisa. Às vezes a gente tomar a decisão de desistir de alguma coisa que a gente tá fazendo é colocar em primeiro lugar alguma coisa que a gente realmente acredita. Então, aos olhos dos outros pode parecer loucura, mas dentro de você faz todo sentido. É óbvio que desistir das coisas precisa ser uma coisa muito pensada, porque a gente precisa entender se a gente também não tá se auto-sabotando, do tipo, isso aqui ainda não tá dando certo, então eu vou desistir disso aqui, porque a gente tem uma tendência muito grande a não chegar ao final das coisas, né, a não tentar pelo tempo necessário, mas a partir do momento que isso tá claro e muito bem entendido dentro de você, desistir muitas vezes é um ato de coragem. Então, se isso fizer sentido pra você, não tenha medo de largar essas coisas pra ir atrás daquilo que você realmente acredita. Então, eu espero que alguma dessas coisas tenha feito sentido pra vocês. Essas coisas fazem muito sentido pra mim. O fim do PDG Essentials me deixou muito pensativa com muitas coisas. É um projeto que eu amo muito. É um projeto que talvez ele possa vir reformulado de um outro jeito mais pra frente, mas que agora ele não cabe na minha vida. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa a nossa hashtag aqui, ai que vídeo bom, e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!